Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Fávaro. Entre. Coloque os fones de ouvido. A história já vai começar. Conta um conto apresenta. De Mary Elizabeth Braddon. O Abraço Gélido. Narração: Marcelo Fávaro. Tradução: Josi Slavik. Ele era um artista. As coisas como as que lhe passaram algumas vezes acontecem com os artistas. Ele era alemão. As coisas como as que lhe passaram às vezes acontecem com os alemães. Ele era jovem, garboso, estudioso, entusiasta, metafísico, descuidado, incrédulo e desumano. E sendo jovem, garboso e eloquente, também foi amado. Ele era um órfão, sob a custódia do irmão de seu falecido pai, o seu tio Wilhelm, em cuja casa ele tinha vivido desde a tenra infância, e aquela que o amou era sua prima, Gertrude, a quem ele jurou que amava também. Ele amava? Sim, quando pela primeira vez o jurou, sim, mas logo sua paixão terminou. E como ao final se tornou em um sentimento miserável no egoísta coração do estudante. Mas que belo sonho, quando ele tinha sozinho 19 anos e tinha retornado de sua aprendizagem com um grande pintor de Amberes, e eles vagavam juntos nos mais românticos arredores da cidade, com o rosado crepúsculo, ou com a divina luz da lua, ou a brilhante e jovial luz matinal. Eles tinham um segredo, que era a ambição do pai da garota de que ela tivesse um rico pretendente. Era uma lúgubre visão frente ao amor sonhado. Assim que se comprometeram, e estando um ao lado do outro, quando a agonizante luz do sol e a pálida luz da lua dividiam os céus, ele pôs o anel de noivado no dedo dela, em seu branco e imaculado dedo, cuja magra forma ele conhecia bem. Este anel era bastante particular, tinha a forma de uma grande serpente dourada, a cauda na boca, que era o símbolo da eternidade. Tinha pertencido à sua mãe, e ele o poderia ter reconhecido entre centenas. Se houvesse se tornado cego ao outro dia, ele poderia distingui-lo entre outras milhares de peças apenas com o tato. Pô-lo no dedo dela. E ambos se juraram fidelidade, o um ao outro, para sempre, jamais, sem importar perigos ou dificuldades, nos pesares e nas mudanças, na riqueza ou na miséria. Ainda deviam conseguir o consentimento do pai para consumar a união, mas já estavam comprometidos, e só a morte poderia separá-los. Mas o jovem estudante, zombador das revelações e entusiasta adorador do místico, perguntou: pode a morte nos separar? Eu poderia retornar para você, Gertrude. Minha alma poderia voltar para estar perto do meu amor. E você? Se eu morrer antes, a fria terra não poderia te separar de mim. Se me amar, eu retornarei. E novamente esses belos braços estariam ao redor do meu pescoço, como estão agora. Mas ela respondeu com um estranho brilho nos seus profundos olhos azuis: o que morre fica na paz, com Deus, e vai feliz ao céu. E não pode retornar às aflições da terra. É somente o suicídio, a perda que faz com que os anjos fechem as portas do paraíso, que permite que o infausto espírito persiga os vivos. Transcorreu o primeiro ano de seu compromisso e ela ficou sozinha, por causa da viagem dele à Itália, por conta de algum homem rico, para copiar Rafaels, Tizianos e Guidos em uma galeria em Florença. Possivelmente teria partido para ganhar fama, mas isto não era o pior. Mas o fato de ter ido. É óbvio, seu pai sentiu saudades de seu jovem sobrinho, que tinha sido como um filho para ele.
e pensou que a tristeza de sua filha não era só o que uma prima pode sentir pela ausência de um primo. E durante esse tempo, as semanas e os meses passaram. Os amantes se escreviam, primeiro muito seguido, logo com menos frequência e no final deixaram de fazê-lo. Ai, ai. Vamos continuar. Quantas desculpas ela inventou para ele, quantas vezes ela foi ao longínquo escritório postal pelo qual ele enviava suas cartas. Quantas vezes ela esperou só para ver-se decepcionada, quantas vezes ela se desesperou só para ter uma nova esperança. Mas o real desespero veio ao final e não se foi mais. O rico pretendente apareceu em cena e o pai se decidiu. Ela tinha que se casar imediatamente, e a data do casamento se fixou para o dia 15 de junho. A data parecia lhe abrasar a mente. A data, escrita em fogo, dançava permanentemente frente aos seus olhos. Essa data, gritada pelas fúrias, soava continuamente em seus ouvidos. Mas não era tempo. Estávamos em meados de maio. Estávamos a tempo para escrever uma carta para Florença. Era tempo dele retornar a Brunswick para se casar com ela, horas. Apesar de seu pai, apesar de um mundo inteiro. Mas os dias e as semanas voaram e ele não escreveu, e tampouco veio. Isto, na verdade, desesperou, e esse sentimento se apropriou do seu coração e não passou mais. Chegou o 14 de junho. E pela última vez ela foi ao pequeno escritório postal e pela última vez fez a velha pergunta. E pela última vez lhe responderam: não, não há nenhuma carta. E pela última vez, já que no outro dia seria o casamento. Seu pai não escutaria apelações, seu rico pretendente não escutaria suas orações. Eles não queriam atrasar-se num só dia, nem uma hora. Essa noite seria dela. Essa noite, ela poderia fazer o que quisesse. Então, ela tomou outro caminho que o levava à sua casa. Andou apressada através de algumas ruelas da cidade. Passou por uma solitária ponte, onde ela e seu amado tinham estado em pé, em frente ao crepúsculo, olhando o céu tornar-se rosado e o sol cair sobre o horizonte do rio. Ele retornou de Florença. Ele tinha recebido a carta dela. Essa carta, rabiscada com algumas lágrimas, sulcada de rogos e cheia de desesperança. Ele a tinha recebido, mas já não a amava. Uma jovem florentina que tinha posado para ele como modelo vivo povoava suas ilusões. E Gertrude tinha ficado quase esquecida. Se ela tinha algum pretendente rico, bem, que se casasse. Melhor seria para ela e melhor para ele. Ele já não tinha desejo de prender-se a nenhuma mulher. Não tinha sua arte, a sua eterna noiva, sua constante mulher. Dessa maneira ele decidira demorar a sua volta a Brunswick, de maneira que, quando a atracasse, o casamento já houvesse ocorrido e ele pudesse saudar a noiva. E os votos, as ilusões místicas, a crença em sua volta depois da morte para abraçar a sua amada, extintos para sempre de sua vida, desaparecidos para sempre, só sonhos irracionais de sua juventude. Assim que em 15 de junho ele entrou em Brunswick, por essa mesma ponte que tinha estado de pé, com as estrelas caindo sobre ela, sob o céu noturno. Caminhou através da ponte. Um cão vira-latas lhe seguia o passo, e a fumaça de seu pequeno cachimbo frisando-se em forma de grinaldas fantásticas no puro ar da manhã. Levava seu caderno de esboço sobre o braço, e seu olho artístico se viu atraído por alguns objetos, ante os quais parou para desenhá-los. Umas ervas e algumas pedras sobre a margem do rio, um despenhadeiro sobre a margem oposta, um grupo de salgueiros à distância. Quando terminou, admirou o seu desenho, fechou o caderno, esvaziou as cinzas do cachimbo, voltou a enchê-lo de tabaco e cantou o refrão do Feliz Bebedor,
Chamou o cão, fumou novamente e seguiu caminhando. Subitamente voltou a abrir o caderno e dessa vez o atraiu um grupo de figuras. Mas o que eram, afinal? Não era um funeral, já que não estavam de luto. Não era um funeral, mas havia um cadáver. Tinha um cadáver em um rústico ataúde com uma velha vela levada por 2 portadores. Não era um funeral, posto que os portadores são pescadores. Pescadores em seu traje de todos os dias. A umas 100 jardas de onde ele estava, fizeram uma parada no caminho e descansaram. Alguém ficou parado à cabeça do ataúde. Os outros se sentaram aos pés. E desta maneira, ele deu 2 ou 3 passos para trás. Selecionou o seu ponto de vista e começou a esboçar um rápido contorno. Pôde terminar antes que eles pusessem-se em marcha novamente. Pôde até escutar suas vozes, apesar de que não podia entender as palavras, e se perguntou de quem poderiam estar falando. Caminhou e uniu-se a eles. Meus amigos, levam aí um morto? Perguntou. Sim, um morto, que foi jogado na terra faz 1 hora. E foi afogado? Sim, foi afogado. Uma jovem muito bonita. Ah, as suicidas são sempre bonitas, disse o pintor. E então ficou para um momento de cachimbo e meditação, olhando a sutil forma do corpo e as dobras da lona que o cobriam. A vida era uma temporada de verão para ele, jovem, ambicioso, preparado, já que aquilo que parecia luto e angústia não parecia ter parte em seu destino. Ao final pensou que, se esta pobre suicida era tão bonita, ele tinha que fazer um esboço dela. Deu aos pescadores algum dinheiro e eles concordaram em remover a lona que cobria suas feições. Não, diria a si mesmo. Ele levantou a áspera, tosca e úmida lona de seu rosto. Que rosto? Que rosto? O mesmo. O mesmo que tinha brilhado nos irracionais sonhos da sua juventude. O mesmo rosto. O rosto que uma vez foi a luz da casa de seu tio, sua prima Gertrude, sua prometida. Ele viu como um espião, enquanto respirava profundamente, as feições rígidas, os braços frios, as mãos cruzadas sobre o peito gelado, e sobre o terceiro dedo da mão esquerda o anel, o mesmo anel, que tinha sido de sua mãe, essa serpente dourada, o anel, o mesmo que mesmo se ele fosse cego, poderia reconhecer sozinho ao tato de centenas de outros anéis. Mas ele é um gênio e um metafísico, uma pena, uma verdadeira pena. Seu primeiro pensamento foi o de fuga, uma fuga para qualquer outro lugar, fora daquela maldita cidadezinha, qualquer lugar, longe daquele espantoso rio, qualquer lugar livre das lembranças, longe do remorso, longe, qualquer lugar para esquecer. Só quando seu cão se tornou aos seus pés foi que se sentiu exausto e procurou se sentar em algum banco para descansar. Como lhe dava voltas a paisagem frente a seus olhos nublados, enquanto em seu caderno o esboço dos pescadores e do féretro coberto com uma lona resplandecia por sobre a penumbra. E enfim, logo depois de ficar um longo momento sentado a um lado do caminho, um momento brincando com o cão, outro momento fumando, outro momento ajeitando-se, olhando tudo como qualquer estudante feliz e ocioso, embora por dentro devorando-lhe a mente o mesmo pensamento, o daquela cena matinal, recuperou a compostura e tratou de pensar em si mesmo, já não mais no suicídio de sua prima. Além disto, ele não estava pior do que tinha estado no dia anterior. Não tinha perdido seu gênio. O dinheiro que tinha ganhado em Florença ainda permanecia em seu bolso. E ele era o seu próprio professor, livre de ir aonde quisesse. E enquanto continuava sentado no flanco do caminho, tratando de separar-se da cena que viu de manhã,
tratando de expulsar de sua mente a imagem do cadáver coberto com a lona da vela, tratando de pensar no que faria no dia seguinte, aonde iria, o mais longe possível de Brunswick e do remorso. A velha diligência retornou. Ele lembrou. Ia para a Chapelle. Assobiou ao cão, gritou ao chofer que parou seu veículo e saltou dentro do carro. E durante toda a tarde, e logo toda a noite, apesar de que não pôde fechar seus olhos, não disse uma palavra. Mas quando a manhã rompeu e os outros passageiros despertaram, começando a falar uns com os outros, ele se rendeu à conversação. Contou-lhes que era um artista e que ia à colônia e para Rembers para copiar Rubens e a grande pintura de Quentin Metzys no museu. Recordou, logo depois de falar e rir, e antes, enquanto falava e ria de maneira ruidosa, a um passageiro, maior e mais sério que o resto, que abriu sua janela perto dele e lhe disse que pusesse sua cabeça fora. Lembrou o ar fresco batendo-lhe no rosto, o canto dos pássaros em seus ouvidos e os campos que se estendiam para o horizonte frente a seus olhos. Ele recordou isso e logo caiu em desânimo no piso da diligência. Foi a febre que o manteve no leito durante 6 longas semanas. Em um hotel em Chapelle, ele ficou bem e, acompanhado por seu cão, começou a caminhar para a colônia. Novamente voltava a si. De novo a fumaça azulada de seu cachimbo dava voltas pelo ar da manhã, enquanto ele cantava uma velha canção da universidade, que festejava o bom beber, e de novo parando aqui e lá, meditando e fazendo esboços. Ele era feliz, e tinha esquecido a sua prima, e assim se dirigia à colônia. Foi na grande catedral que ficou parado, com o seu cão ao lado. Era noite, e os sinos tinham terminado de anunciar a hora. E deram as 11. A luz da lua enchia e iluminava o magnífico edifício, sob o qual o olho do artista vagava em busca da beleza da forma. Não estava pensando em sua prima afogada, já que a tinha esquecido e agora se sentia feliz. Subitamente algo por trás dele, colocou-lhe 2 frios braços ao redor de seu pescoço e cruzou as mãos sobre o seu peito. E não havia ninguém, já que na rua banhada pela luz do luar projetavam-se 2 sombras, a sua própria e a do seu cão. Rapidamente voltou-se, mas não havia ninguém, nada para ver, e ao largo da quadra nada além dele mesmo e do seu cão. E apesar do que sentiu, não pôde ver os frígidos braços que se abraçaram ao seu pescoço. Não era um abraço fantasma, já que ele pôde senti-lo, embora não pudesse ser real, já que não vira nada. Tratou de livrar-se daquela gélida carícia. Colocou suas próprias mãos no pescoço para desunir aquelas que o rodeavam. Pôde sentir os compridos e delicados dedos, úmidos ao tato, e sobre o terceiro dedo da mão esquerda, conseguiu apalpar o anel que tinha sido de sua mãe. A serpente dourada. O anel que ele havia dito que poderia reconhecer o tato de centenas deles. E agora ele sabia. Os braços de sua prima morta estavam em torno de seu pescoço. As mãos dela estavam firmemente agarradas sobre o seu peito. Disse a si mesmo que estava ficando louco. Opa, vamos, garoto. Vamos, roia! E o Terra Nova saltou-lhe aos ombros. E quando suas patas tocaram as mãos da morta, o animal lançou um assustadíssimo uivo e saiu correndo disparado do lado do seu amo. O estudante ficou ali, parado à luz da lua, com os braços mortos ao redor de seu pescoço, e o cão a uma distância considerável, uivando lastimosamente. Um sereno, alarmado pelo uivo do animal, chegou à cena para ver o que era que tinha acontecido. E no instante seguinte, o gélido abraço se desvaneceu. O jovem partiu em direção ao hotel. Antes lhe deu um dinheiro, em gratidão. Poderia lhe haver dado metade de sua pequena fortuna. Voltaria a sentir esse abraço mortal?
Tentou não ficar sozinho. Encontrou com centenas de conhecidos e compartilhou os quartos de outros estudantes. A gente começou a notar seu estranho comportamento e começaram a acreditar que ele estava louco. Mas apesar de tudo, outra vez ficou sozinho. E foi numa noite em que a praça ficou deserta por um momento, e ele começou a caminhar, mas a rua também estava deserta. E pela segunda vez sentiu os frios braços sobre o pescoço. E pela segunda vez, quando chamou seu animal, este saltou longe de seu amo com aquele lastimoso uivo. E logo depois de deixar a colônia, agora viajando a pé por necessidade, já que seu dinheiro começava a escassear, uniu-se a vendedores ambulantes, de maneira que podia estar todo o dia com gente e falar com quem quer que encontrasse, tratando de chegar de noite e estar sempre em companhia de alguém. E de noite dormia perto do fogo da cozinha da estalagem em que parava, mas algo lhe que fizesse, ele ficava sozinho com frequência e, sendo coisa comum para ele, voltava a sentir o frio abraço ao redor do seu pescoço. Muitos meses passaram da morte de sua prima, outono, inverno, até que chegou a primavera. Seu dinheiro quase se esgotou. Sua saúde estava severamente danificada, e ele era a sombra do que fora. Encontrava-se perto de Paris. Tinha ido a esta cidade durante a época do carnaval. Em Paris, a época do carnaval lhe significava que não estaria sozinho e não voltaria a sentir essa mortal carícia, até que poderia recuperar sua alegria perdida, sua saúde, e uma vez mais reiniciar seu ofício e profissão, para uma vez mais ganhar dinheiro e fama por sua arte. Tentou vencer a distância que o separava de Paris, enquanto o dia a dia se debilitava mais e mais, e seu caminhar fazia-se mais lento cada vez. Mas enfim, depois de muito tempo, conseguiu alcançar a cidade. Esta é Paris, em que ele ingressa pela primeira vez. Paris, com quem tinha sonhado tanto. Paris, cujos milhões de vozes podiam exorcizar seu fantasma. Paris lhe pareceu essa noite um vasto caos de luzes, música e confusão. Luzes que dançavam ante seus olhos e que jamais ficavam quietas. Música que soava em seu ouvido e o ensurdeciam, e confusão que fazia com que sua cabeça fosse presa de um inacabável redemoinho. Chegou à casa de ópera, onde se dava o baile de máscaras. Tinha economizado um dinheiro para comprar um ingresso e para alugar uma fantasia de dominó para cobrir a sua lamentável indumentária. Parecia que tinha passado sozinho um momento desde que tinha passado as portas da cidade, e agora se encontrava em meio de um selvagem alvoroço no baile da casa de ópera. Não mais escuridão, não mais solidão, mas sim uma multidão enlouquecida, gritando e dançando freneticamente de braço com uma garota. A tempestuosa alegria que sentia certamente faria retornar sua velha despreocupação. Ele pôde escutar as pessoas ao seu redor, falando da selvagem conduta de alguns estudantes bêbados. E foi a ele a quem apontaram enquanto diziam isso. Foi a ele que não molhara os lábios a noite anterior, apesar de que seus lábios estavam desidratados e sua garganta seca. Ele não podia beber. A sua voz era densa e rouca, e sua articulação um pouco clara. A sua velha despreocupação voltou, e ele deu de ombros. A garota se cansou, seu braço permaneceu em seu ombro, enquanto as outras bailarinas se foram, uma a uma. As luzes dos candelabros foram se extinguindo, uma por uma. Os cenários começaram a se obscurecer ante a diminuição da iluminação. Uma débil luz dos últimos abajures e um pálido feixe de luz cinzenta proveniente do novo dia começou a avançar por entre as persianas meio abertas. E por essa luz a garota foi se desvanecendo. Ele olhou em seu rosto, como ia sucumbindo o brilho de seus olhos. De novo voltou a olhar em seu rosto. Que pálido estava seu rosto! E mais uma vez voltou a olhar, e agora observava a sombra do que foi um rosto. E de novo,
o brilho dos olhos, o rosto, a sombra do rosto, tudo se tinha ido. E ele voltou a ficar sozinho. Sozinho em um vasto salão. Sozinho. E em um terrível silêncio, escutou os ecos de seus próprios passos em uma tétrica dança que não tinha música. Sem nenhuma outra música além do tamborilar do coração contra o seu próprio peito, os braços gelados voltaram a rodear-lhe o pescoço, a formar redemoinhos em torno dele. Eles não se soltavam. Ele já não podia escapar daquele gélido abraço mais do que podia escapar da morte. Olhou através dele. Não havia nada mais que ele mesmo em um grande salão vazio, mas podia senti-lo, o frio mortiço, e aqueles compridos e magros dedos, e o anel que tinha sido de sua mãe. Tratou de gritar, mas já não tinha mais voz na sua garganta ressecada. O silêncio do lugar unicamente foi quebrado pelos ecos de seus próprios passos, daquela dança da qual não podia se libertar. Os gélidos braços que estavam presos em seu peito. E ele não fugiria de tal carícia. Não dessa vez. Uma pouca a mais e cairia morto. As luzes se apagaram de todo. E meia hora depois, os guardas chegaram com uma lanterna para ver se o salão tinha ficado vazio. Um cão os seguia. Um grande cão que tinham encontrado sentado em frente à entrada do teatro. Perto da entrada principal, tropeçaram com o cadáver. O cadáver de um estudante que tinha morrido de inanição e pela ruptura dos vasos sanguíneos. Fim do conto. Este canal está no ar com a ajuda de seus ouvintes. Para ajudar, deixe seu like e inscreva-se. Se quiser ser um colaborador, conheça as nossas plataformas. Você pode fazer um Pix também. Está na descrição do vídeo. Muito obrigado. E cumpra suas promessas. Principalmente se você for um noivo completamente apaixonado e esquecido. Até mais.